Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que seja todo mundo bem. Hoje eu vim mostrar um pouquinho do meu final de semana. Eu comecei ele indo pra um restaurante encontrar minha amiga, que a gente não se via desde o ano passado. E, enfim, depois eu acordei no domingo com meu pé enfaixado. E aqui eu vou começar uma tour muito desagradável, que deu uma parte do título da thumb desse vídeo, que é Eu não aguento mais estar pobre. Gente, assim, sabe, dos 24 anos da minha vida, eu creio que uns 20 anos foi no perrengue, no sufoco, enfim, né? E assim, gente, desde que eu me mudei para Curitiba, eu não tive o hábito de usar serviço público de saúde. Por quê? Porque quando eu me mudei pra cá, eu fui fazer faculdade e eu não tinha comprovante de residência por motivos de pobre. E aí, depois que eu tive o comprovante de residência, eu já tinha um emprego que me garantia um plano de saúde, então eu não precisei usar. E quando eu estava na faculdade e não trabalhava, não tinha emprego, o que eu fazia? Eu não ia no médico. Eu esperava eu melhorar sozinha, ou então, às vezes, tinha uma médica na minha faculdade e eu ia me consultar com ela de graça, mas fora isso, geralmente eu não ia no médico mesmo, tá? E aí eu passei 2 anos da minha vida aqui em Curitiba assim, depois eu tive plano de saúde e agora eu voltei para a situação de barril, que é não ter plano de saúde. E, gente, assim, eu posso parecer a pessoa mais fresca do mundo falando isso, mas em cidade grande é uma questão, muitas vezes, eu sinto, de vida ou morte, assim. Porque quando você precisa ir para um serviço de emergência, ou até mesmo no postinho, assim, é uma grande humilhação. É muito humilhante, assim, você não ter como pagar pelo seu serviço de saúde. Quando eu tinha plano de saúde, eu ainda assim ficava muito tempo esperando, às vezes, uma consulta, ou ter vaga num médico, ou, sabe, esse tipo de coisa, sabe? Mas agora que eu dependo do SUS, e eu não tô aqui reclamando do SUS, tá? Porque em São Joaquim da Barra, minha cidade, que é uma cidade pequena, funciona muito bem. Tanto que todos os meus exames que eu fiz esse ano eu fiz por lá e foi super rápido, deu tudo certo. Só que aqui, gente, todas as experiências que eu tive com o serviço público de saúde não foram muito positivas. Digamos assim, eu sou doente mental e eu preciso de um psiquiatra. Eu fui no postinho aqui do meu bairro falar que eu precisava de um psiquiatra e ela me falou, a médica, que é muito difícil conseguir psiquiatra pelo SUS e que é basicamente só você tentando suicídio indo pra UPA ou pra algum hospital de emergência, que aí eles conseguem, mas fora isso não. Sendo que assim, o que ela deveria ter feito seria ter me colocado numa fila de espera, né? Mesmo que fosse uma fila de espera muito grande. Enfim. Então é esse tipo de situação, sabe? Eu precisava fazer os meus exames, que eu fui fazer lá em São Joaquim. E, tipo, eu fui, acho que em novembro, só tinha vaga pro quase final de dezembro. E eu não ia estar aqui, ia estar viajando e depois foi só pro fevereiro, sabe? São umas coisas, assim, que são muito frustrantes, porque nós somos seres humanos como qualquer outros, entendeu? E se você não tem plano de saúde, você faz o quê? Você se ferra, né? Aí, enfim, né? Terminando esse desabafo aqui, eu não quero parecer a pessoa mais fresca do mundo. Eu já fui muito usuária de SUS. Grande parte da minha vida eu valorizo muito o SUS. Eu sei que ele é maravilhoso. E eu sei que a ideia é muito boa. Agora, em alguns lugares existem problemas de execução. Existem coisas que são muito bem executadas e existem coisas que podem melhorar muito. E uma delas é o atendimento regular, né? Atendimento de pessoas normais que às vezes estão com uma dor no pé, como eu, e que acabam apenas sofrendo. Ou que precisam de psiquiatra, enfim, né? Esse tipo de coisa. Enfim. Apenas triste ser pobre. Eu tô precisando ficar rica imediatamente, gente. Às vezes, de verdade, genuinamente, eu penso, pô, é esculacho, né? 20 anos de vida, claro que tem gente que vive a vida inteira pobre, mas eu não gostaria que fosse assim comigo. Acredito que ninguém escolhe, né? Mas assim, o que eu posso fazer pra tentar ter dinheiro, eu faço. Gente, eu não consigo. Tipo, é muito difícil pra uma pessoa que veio de origem pobre e que tem os mesmos esforços que pessoas que tiveram oportunidade a vida inteira, assim, né? Até mais, porque a gente precisa se esforçar 1000 vezes mais.
organizada financeiramente e ainda assim eu tô endividada. Porque ano passado eu tive um deslumbre assim de como seria uma vida classe média, que durou ali 3 meses, porque depois eu fui demitida e depois a minha vida virou de cabeça pra baixo de novo. E cara, foi tão gostoso, sabe? Eu acho que viver sendo classe média é muito mais fácil você não ser doente mental, porque você não passa pelo tipo de humilhação que as pessoas geralmente passam por ser pobre, sabe? Enfim, eu não tô muito alta astral nesse vídeo, não. E foi tão legal, foram 3 meses tão bons da minha vida, assim, eu tava feliz, eu tava leve, eu sentia que nada poderia me abalar, porque pela primeira vez na minha vida, especialmente na minha vida adulta, eu não tava tendo que me preocupar com o básico, sabe? Tipo, nossa, eu preciso ir no hospital, eu vou ali e vou ser atendida. Nossa, eu preciso ir no hospital de Uber. Nossa, tudo bem, eu vou ser atendida. Outro detalhe, gente, quando eu tava na faculdade, que eu não ia no médico, é porque não tem nenhuma UPA na região central de Curitiba. E aí você pensa, você tá doente, você tá toda caquética, ferradona, você vai fazer o quê? Você vai pegar um ônibus? Detalhe que eu não tinha dinheiro nem pra pegar ônibus, mas vamos supor que eu tivesse. Eu ia passar doença pra todo mundo? Ou vamos supor ali que é um mês milagroso que eu tinha dinheiro pra pegar Uber, o que era muito raro. Tipo, vou passar doença pro Uber, ou por não ter UPA perto, o Uber ia ser extremamente fora do que eu poderia pagar. Enfim, gente. Sem contar que eu não tinha nem crédito no meu celular, então eu teria o Uber da ida e da volta. O que eu ia fazer? Era basicamente por isso que eu não ia no médico. E enfim, hoje em dia eu posso pelo menos pagar a minha passagem de ônibus pra ir pra UPA. E como eu tava com dor no pé, eu fiz isso hoje, em pleno domingo, mas depois, mais pra frente, eu conto pra vocês essa experiência. Mas enfim, o sentimento que eu tenho é de que eu sou uma fracassada fodida. Eu tento não pensar nisso, mas é um sentimento que eu não consigo evitar muitas vezes e que me dá vontade de me jogar, né, do 8º andar de algum prédio. Mas enfim, a gente tem que ir vivendo. Eu tenho só 24 anos, mas sei lá, eu queria voltar a viver esse momento da minha vida em que eu não precisei me preocupar com coisas básicas, sabe? Eu reconheço que eu tenho muitas coisas boas na minha vida, a minha casa é uma delas. Graças a Deus o aluguel é uma coisa que eu consigo pagar. Até agora eu não fiquei endividada com aluguel nunca, em nenhum momento eu posso ficar comendo arroz e ovo ou pão e ovo vários dias, que foi o que aconteceu semana passada, mas o meu aluguel eu pago, graças a Deus. Arroz, ovo e pipoca, gente, inclusive nesses dias que eu fiquei comendo isso, eu passei muito mal, assim, tudo que eu comia eu colocava pra fora, se é que vocês me entendem, mas passou, já consegui fazer minha compra do mês, enfim. E aí, gente, sei lá, sabe, eu acho um grande esculacho. Porque não é por questão de esforço, eu me esforço muito, gente, eu me esforço demais, assim, pra tudo que eu faço, dentro das minhas capacidades de uma pessoa que é doente mental, eu me esforço muito e parece que nenhum esforço nunca vai ser suficiente, sabe? Que eu vou... Aquela sensação de vender o almoço pra comprar a janta, sabe? E, cara, é muito frustrante, principalmente agora que eu já sei como é viver bem. Tipo, sem preocupação, conseguindo ajudar a minha família, conseguindo pagar minhas contas sem dificuldade, tendo dinheiro pra lazer, pra guardar, pra suprir as minhas necessidades. E isso foi tirado de mim, assim, parece que eu recebi esse gostinho e alguém me chutou, tirou o gostinho, me espancou, me deixou no chão e é assim que eu estou me sentindo agora. Enfim, tudo isso pra dizer que eu tenho saudade de ter plano de saúde e de não me preocupar com certas coisas, tipo compra de mercado e remédio e médico. E pensar que eu deveria ter trocado meu medicamento porque eu tô deprimida. E eu não troquei porque eu não tenho um psiquiatra. Porque, segundo a médica do SUS, eu preciso tentar me matar pra conseguir um. Enfim, hoje eu ia limpar minha casa. Só que não rolou, tá? Por quê?
porque eu calculei mal o tempo, eu não sabia que eu ia demorar 5 horas para ser atendida na UPA, e aí não deu tempo, mas pelo menos eu troquei o meu lençol. Pra hora que eu for chorar, antes de dormir, eu chorar numa fronha limpa. E arrumei minha cama bem bonitinho. E daí, eu fui me preparar para pegar meu ônibus para ir para casa da minha amiga, que mora bem longe. Então eu ia demorar uns 40, 50 minutos para chegar na casa dela de ônibus. Especialmente porque hoje é domingo e adivinha, sol e esculacho. Eu moro no caminho de bairros que são mais pobres, assim, de pessoas que realmente não têm condições, depende de ônibus. E adivinha que ônibus que passa de meia em meia hora no domingo, gente? Exatamente o meu! Que delícia, né? Enfim. Então eu demorei um tempinho pra conseguir pegar meu ônibus, sabe? Ainda dei conta de perder um, então eu tive que ficar meia hora esperando lá no tubo. E foi isso. Daí, eu fui tirar o lixo da minha cozinha e do banheiro e do reciclável para poder levar lá para baixo e tomar um leite com Toddy, porque ia ser churrasco lá na casa da minha amiga e eu não sabia quanto tempo ia demorar, né? Então eu fui fazendo tudo, tomei meu leitinho de lei e aí fui pegar o ônibus. Na verdade eu fui descer com o lixo, né? E depois peguei o ônibus. Pelo menos eu sou bonita, né? Mari! Vocês já pensaram em fazer alguma coisa legal para poder subir na vida? Enfim, eu peguei o ônibus. Peguei o ônibus. Fui lendo uma parte do caminho. Inclusive, eu terminei de ler esse livro rapidinho. Porque ele era pequeno e também, enfim, né? Porque eu passei bastante tempo no ônibus. Ontem eu fui pegar o ônibus para vir para minha casa. E... gente, humilhação. O ônibus ficou 1 hora atrasado. Eu fiquei lá no terminal esperando, revoltadíssima, né? Daí eu pensei, que foi quando eu li metade desse livro. Eu fiquei muito brava. Aí eu saí pra pegar o Uber, porque eu não ia aguentar andar, porque meu pé tava doendo. E adivinha a hora que eu saí, quem que chegou? Isso mesmo, o ônibus. Saí do terminal, o ônibus chegou. Tudo, né? Enfim, essa sou eu indo pra UPA ficar 5 horas sentada, mas eu ainda não sabia. Eu cheguei lá com dor no pé, saí com enxaqueca, dor nas costas e dor no pé, porque meu problema não foi resolvido. A médica me passou ibuprofeno, falou que eu não tô com nenhuma fratura, isso é excelente, né? Isso foi ótimo. E falou que se eu